Olá, bem-vindos a mais um CC de Perfil. Eu sou a Margarida Santos. E eu sou o João Páscoa. E hoje trazemos uma convidada muito especial para uma conversa diferente aqui no podcast. A Andreia Galvão é uma jovem ativista e, paralelamente, é também estudante de CC e convidamos-la hoje aqui para falar sobre política, jovens e ativismo. Bem-vinda, Andreia. Olá, obrigada. Olha, começamos com o clássico. Porquê CC e porquê FCSH? Na verdade, acho que são duas escolhas que aconteceram um bocadinho quase à toa na minha vida. Eu, depois do secundário, não sabia exatamente o que queria estudar, tinha pensado em várias coisas, tinha pensado inclusive em talvez estudar cinema e sempre estive muito ligada à parte mais artística. Eu tive até inclusive um ano a estudar teatro na Escola Profissional de Teatro de Cascais, então sabia que queria fazer alguma coisa na área ou do cinema ou então da parte mesmo mais de filosofia, e tinha isso como duas opções. E acabei por ir a uma daquelas feiras do ensino superior, em que há imensas opções, e estava alguém da nossa faculdade de Ciências da Comunicação, e falou-me sobre o curso, e pareceu uma coisa super interessante, mas eu assim estava um bocado receosa, então acabei por fui ao dia aberto, e ainda estava na dúvida entre ter como primeira opção cinema na STC, ou ter mesmo Ciências da Comunicação. E acho que foi uma coisa que a professora Maria Irene disse no dia aberto, foi o facto do nosso curso não nos ensinar tanto a parte técnica, que foi o que alguém tinha perguntado. Não nos ensina a mexer em botões, mas ensina-nos a pensar sobre como mexer os botões e para quê. E acho que me pareceu conjugar essa parte da filosofia e pensar sobre as coisas mais profundamente que também me interessava. Então acabei por pôr Ciências da Comunicação na FCSH, porque também tinha imensos amigos que estudavam na FCSH, e já conhecia a faculdade, tipo, parecia bué fixe, a faculdade bué alterna, tipo, parecia-me um ambiente super interessante, mas pensei, ok, vou pôr Ciências da Comunicação e faço uma primeira semana de teste, tipo free trial, e se não gostar, troco para Filosofia. E como sabia que entrava na primeira, sabia com certeza que entrava na segunda, então acabei por escolher Ciências da Comunicação. E na verdade acabei por gostar mesmo do próprio curso, das opções que nos abria, o facto de que todas as pessoas podem um bocado delinear o seu próprio percurso no curso, e permitia-me conjugar uma parte artística com uma parte mais intelectual, mais crítica sobre as coisas, e acho que foi isso que me fez ficar em CC, e adoro o curso, adoro mesmo. Acho que tem cadeiras super interessantes e gosto de nos permitir também desenvolvermos enquanto indivíduos, enquanto tiramos o curso. Não é só aprender matéria, mas de facto podemos escolher as áreas que nos interessam mais, e escolher mesmo temas de trabalhos que para nós são mais interessantes. Por exemplo, eu e o Simão fizemos um trabalho para a Sistémica, é um amigo meu, nós estávamos a rever os trabalhos que tínhamos feito tipo no primeiro ano, e fizemos para a Sistémica um trabalho sobre justiça regenerativa na Noruega à luz de uma abordagem sistémica, que é uma coisa super, tipo, agora eu penso, tipo, porquê? mas de facto o curso abre-nos essas possibilidades de estudarmos coisas que nos interessam mais, com as abordagens que nos interessam mais, mesmo em termos ideológicas, políticas, sociais, e crítica. Permite, acho que também por termos tanto conflito quase de autores, permite-nos acabar por aprender a definir a nossa própria visão sobre as coisas. Então acho que essencialmente a minha história com o CC é esta. De facto, o nosso curso, acho que uma das linhas mestres é mesmo o espírito crítico, fomenta mesmo o nosso espírito crítico e a nossa capacidade de análise. Tu agora falaste já um bocadinho sobre isso, e que foi o teu interesse por cinema, e que até foi uma indecisão quando escolheste o curso. E nós gostamos de saber de onde é que este interesse surgiu, se está muito ligado ao facto de estar ligado ao teatro, etc., ou se foi algo que vai ainda mais para trás. Sim, eu sempre surgi muito ligada ao teatro. Eu fiz teatro amador desde os 18 anos até aos 18, e depois tive aquele ano em que estive mesmo numa escola profissional, no meu 10º ano eu decidi, ok, vou mesmo investir no teatro, e depois saí um ano depois a pensar, ok, acho que isto é muito fixe, mas não é tudo o que eu quero fazer com a minha vida. Percebi que me interessava mais
do que só a questão de ser atriz, mas também pensar sobre conceber projetos, porque acho que, somente no panorama atual cultural, é um bocado inimaginável ou muito difícil de ser só ator. Acho que é preciso sempre pessoas que iniciam projetos ou têm iniciativa e consigam ser mais ambivalentes no sentido também de se ingrarem no que é um mundo cultural tão subfinanciado e tão ingrato. Então acho que sempre tive essa necessidade de aprender mais coisas e de conseguir converter as coisas que ia aprendendo, a minha visão sobre o mundo, na arte, e gostava particularmente de teatro. E depois a minha cena com o cinema surgiu um bocado como contraste com o mundo da televisão, porque acho que é um mundo que me interessa um bocado menos. Se calhar, por exemplo, temos as séries, são coisas diferentes, e depois há projetos interessantes, a RTP tem projetos super interessantes, mas uma coisa que eu via acontecer na minha escola de teatro era que a maior parte das pessoas sabiam que iam ter que ir trabalhar para a televisão e para novelas, ou seja, quer não gostassem dos projetos, quer achassem pouco desafiantes as personagens, pouco guiões tipo, muito mal escritos, mas as pessoas sabiam que era ou sobreviver e de facto conformarem-se a ter que entrar nesse mundo que é um mundo das aparências, não é? Como nós falamos da sociedade do espetáculo, um mundo completamente superficial, ou então, e o cinema sempre apareceu como uma possibilidade de mais reflexão sobre as coisas e de pensar em projetos que sejam verdadeiramente artísticos e com lógicas diferentes, que funcionem não com a lógica de termos tipo uma semana para fazer 3 episódios, mas como algo que nós de facto oferecemos ao público, que não é tão efêmero. E acho que o meu interesse por cinema também surgiu um bocado daí. E depois o meu pai é pronto, os meus pais são de Cabo Verde e eles eram muito pobres e na altura havia algumas bolsas com os PALOPs e países soviéticos. Meu pai estudou na União Soviética e havia com outros países, mas ele teve sempre a hipótese acho que ele tinha a possibilidade de estudar ou medicina na União Soviética, que foi o que ele acabou por fazer, ou cinema na Suíça, era uma coisa assim. E eu lembro-me de ser pequena e dele me dizer que não tinha escolhido o cinema porque pensava tipo, isso ninguém vê os meus filmes. E acho que era esse arrependimento que eu não queria repetir com a minha própria vida, não é? Pensar, ok, se ninguém vê os meus filmes vou fazer a coisa mais segura, mas de facto hoje em dia não há segurança em quase nada que nós nos propomos a fazer, a não ser, sei lá, engenharia. É verdade. Mas olha, outra coisa que também me deixa muito curioso é, eu sigo nas redes sociais e consigo ver que és uma pessoa muito ativa, estás sempre a participar em palestras, etc., estás sempre de um lado para o outro. E é impossível não ficar curioso sobre como é que consegues gerir todos estes projetos e a faculdade ao mesmo tempo. É difícil ou sentes que consegues fazer uma gestão saudável? Sinto que é difícil, porque eu também, pronto, é isso, eu além de fazer ativismo, depois também faço coisas na área mais artística e estive a gravar uma série há uns tempos e agora, depois com a faculdade, há alturas em que se torna um bocado difícil de conjugar. Só que para mim não é, apesar de haver todas essas dificuldades logísticas, dificuldades de tempo e às vezes até de própria pressão tipo, emocional, não é? Porque ficamos cansadas, ficamos desgastadas e como é que se também lida com isso? Mas são coisas que eu, quando penso, não me viria a conseguir prescindir, ou seja, ter uma licenciatura acho que é algo que hoje em dia é um bocado incontornável, mas em simultâneo ter esta parte mais artística, que é o que de facto me preenche a um nível mais profundo. E depois a parte do ativismo que sempre surgiu como de mais de responsabilidade social, ou seja, acho que é algo que eu me sentiria mal se não estivesse a participar ou se não estivesse mais ativa, especialmente tendo em conta os graves problemas civilizacionais que enfrentamos. Acho que vejo esta parte da política como uma extensão da minha pessoa cívica, e depois a parte da faculdade e da parte artística. É difícil de conciliar, mas não vejo uma possibilidade de abdicar de qualquer dessas componentes na minha vida, acho eu. E olha, Andreia, na infância ou na adolescência, tu consegues assim encontrar um momento ou um fator que despoltou o teu interesse na política? Eu acho que eu era a rapariga que participava um bocado em tudo. Tipo no secundário, eu era aquela rapariga que era tipo legada de turma, presidente da associação de estudantes, mas depois ia tipo aos concursos de poesia,
e de sim, eu era essa pessoa. E participava um bocado em tudo e acabei por me começar a envolver no Parlamento dos Jovens e coisas assim, que eram sempre coisas muito institucionais, mas tinha alguma família ligada à política. O meu pai já foi deputado em Cabo Verde, então acho que era algo que tinha algum interesse, mas que nunca me tinha sido propriamente forçado. E comecei a despertar o interesse com estas coisas e depois surgiu a questão do ativismo e também de pessoas que eu conhecia à minha volta que se iam envolvendo, e acho que começou muito com a questão LGBT, que na verdade é das com quem eu tenho menos até proximidade, mas tinha imensos amigos que faziam manifestações trans e coisas assim, e eu comecei a participar e ver outra forma de participar na política, que não era só através desses de formas também mais institucionais ou mais institucionalizadas de participação, e onde via jovens que, além de participarem, definiam os termos da sua participação. E isso era algo que para mim era super importante. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho um cartaz do Marcelo, mas isto é o Marcelo maquilhado, tipo, foi a primeira coisa a que eu fui, e foi uma cena quando o Marcelo votou a lei da autodeterminação, e uns amigos meus fizeram Photoshop e maquilaram o Marcelo, então foi a minha primeira ação política, e acho que a partir daí depois as coisas começam a fazer mais sentido, porque começa a haver um paradigma mais alargado das coisas. Acho que eu primeiro entendi as coisas como um bocado separadas, tipo a causa LGBT, a causa climática, a causa antirracista, e depois comecei a ver como isto é tudo fruto do mesmo paradigma socioeconómico, e como não era possível colmatar essas coisas sem ultrapassar o sistema socioeconómico que nós temos. E acho que daí veio essa necessidade e vontade, e também o sentido em participar mais ativamente em política. Uhum. Já entraste um bocadinho neste caminho, mas quais são assim as lutas que mais te apaixonam? Se calhar é um bocado ingrato eu pedir-te para tu teres que escolher só algumas, mas quais é que são aquelas lutas que sentes que te consegues mesmo entregar e que te tocam mesmo? Sim, pronto, eu acho que é isso. É um bocado difícil responder a isso quando temos uma visão um bocado mais sistémica do que do que são os problemas sociais. Porque depois há muito aquela ideia de tipo, eu não serei livre até ninguém ser livre, não é? E apesar de eu possa ter as coisas que me tocam mais pessoalmente, sei que as opressões de uma pessoa trans vêm do mesmo sistema que as minhas opressões enquanto pessoa negra, por exemplo. E acho que há sempre um sentimento de precisar mesmo de ultrapassar o sistema para conseguir consertar isso. Mas a coisa que sinceramente que me despertou mais para a política de uma forma um bocado inconsciente, eu acho que na própria altura não tinha ideia de que isso estava a acontecer, foi mesmo questões antirracistas, mas quando eu começava a pesquisar, e acho que tinha sempre uma necessidade de entender porque que as coisas aconteciam e porque que eu as sentia, e se eu era louca. Porque muitas vezes quando nós não entendemos esta visão estrutural ou não estamos inseridos em meios em que as pessoas falem sobre isso, por exemplo, para mim era comum, porque eu cresci entre pessoas brancas e entre meios de escola em que não havia outras pessoas negras, não havia uma experiência partilhada que me permitisse fazer sentido das coisas. Mas sim, acho que surgiu um bocado de tentar perceber, ok, isto é real, ou sou só eu que sinto, ou sou só eu que sou demasiado sensível. E depois começar a ler sobre isso e perceber que havia autores que já tinham pensado sobre isso e que tinham uma posição que era rebelde em alguns sentidos. Acho que eram pessoas que não estavam à espera que a sociedade lhes decidisse dar igualdade, entregar o direito de existir, o direito de estar, o direito de se vestirem como se vestem, o direito de serem como são, mas que eram pessoas que um bocado radicalmente o exigiam e diziam: isto sou radicalmente como eu sou, e a sociedade tem o dever de aceitar isso. E acho que para mim isso foi um bocado uma transformação de atitude, e depois continuei a participar em atividades, não sei o quê, Parlamento dos Jovens, e participei no Euroescolas no ano em que não ganhámos no Parlamento do Jovem Nacional, e eu fiquei super chateada. Então participámos no Euroescolas e acabámos por ir ao Parlamento Europeu, e na sessão final, na Assembleia da República, eu conheci uma rapariga, que é a Matilde Alvim, que também estuda na FCSH Antropologia, mas conhecemos, estávamos a falar, e alguns meses depois mandou-me mensagem a dizer: olha, há uma rapariga que se chama Greta, que está a fazer uns protestos pelo clima na Suécia,
e nós gostávamos de trazer para Portugal, não sei se gostavas de fazer isso, e na altura só pensei um bocado, porque não foi, acho que olhando para trás não tinha pensado na centralidade que isso depois ia assumir na minha vida. Mas sim, e acho que a partir do momento em que me comecei mais a envolver e a perceber a questão climática não como uma questão muito chata e científica e da academia e dos políticos, do panorama institucional, e quando comecei a perceber como um problema social que na verdade juntava todos os problemas sociais que eu já sabia que existiam, e que sabia que iria, a sua não resolução ia exponenciar ainda mais todas essas crises, acho que foi que a questão climática acho que surge como a mais importante na minha vida, porque realmente junta tudo, o que são os problemas sociais de agora e exige respostas de transformação urgente, rápida e no sentido revolucionário à nossa forma de organização social, que acho que também por isso é uma oportunidade para repensar a sociedade. Pois exato, era mesmo isso que nós íamos tocar, porque pronto, para quem não sabe, a Andreia é muito ativa na greve climática e nós íamos perguntar exatamente para nos falares um pouco desse projeto, do teu contributo e um bocadinho da sua importância, mas eu acho que já explicaste um bocado, mas eu gostava mesmo que tu reiterasses a importância desse projeto, porque pronto, eu acho que é uma coisa fundamental agora. Uhum. Sim, eu acho que a greve climática estudantil, ou mesmo o movimento climático, surge agora como isso, mais do que um projeto quase no sentido profissional, mas como se calhar um projeto de vida e de transformação, porque é isso, quando nós falamos sobre justiça climática, começamos muito por falar sobre a questão científica, e a questão científica é que temos menos de 7 anos para cortar pelo menos 50% a nível global das emissões carbónicas, e isto é incompatível com a lógica pela qual nós nos regemos. Por exemplo, houve até há uns dias uma manifestação sobre a questão da aviação e o que foi falado na própria manifestação foi esta necessidade foi sobre mobilidade e a necessidade de reconverter o uso poluente da aviação para um uso ferroviário. E o que o nosso governo propõe é a expansão do tráfego aéreo, que é incompatível com a justiça climática, mas ao mesmo tempo o investimento na ferrovia até 2030 e dizer que este vai ser o grande empreendimento nacional. E pronto, o que nós sabemos é isso, a ferrovia não tira emissões carbónicas do ar, isto cientificamente não funciona assim. E são muitas destas as soluções que o nosso sistema depois tenta impingir, é o que nós falamos sobre greenwashing, manter as mesmas políticas nocivas, destrutivas e alterar o marketing, alterar o branding e tentar arranjar algumas respostas sociais que não respondam estruturalmente ao que é a questão climática e às graves necessidades. A verdade é que nós sabemos que com a crise climática todos os fenómenos sociais que nós agora conhecemos vão ser meramente exponenciados, ou seja, falamos sobre crises migratórias, falamos sobre precariedade, falamos sobre fome, falamos sobre racismo, falamos sobre conflitos étnicos, conflitos sociais, porque não há nada que seja mais exponenciador de conflitos do que a luta por recursos naturais. E é isto que neste momento está em causa, não é? Nós, quando falamos sobre justiça climática, não falamos sobre o planeta já, falamos sobre a preservação, a sobrevivência e sabemos que temos pouquíssimo tempo para o fazer e que é muito possível que falhemos. A crise climática não é uma crise que possa ser percentualmente resolvida, não se pode resolver 50% ou 30%, mas podemos sim passar mais tempo a defender políticas que não respondem ao problema na sua globalidade, ou então procurar soluções que de facto respondam e que revolucionem a sociedade, porque acho que neste momento todas as pessoas que estão mais envolvidas na questão climática sabem que não é possível fazer esta alteração sem uma revolução, e é por isso que é muito possível que falhemos, porque com menos de 7 anos para fazer uma alteração que seja tão rápida e que de facto transforme a forma como vivemos em sociedade, reformas demoram tempo e a sua implantação demora tempo, e conseguir consensos sociais são processos que demoram muito tempo e não há esse consenso em relação à crise climática, além de ser uma questão que é muito polarizada em termos de esquerda e direita. A direita
raramente fala sobre crise climática ou tem poucas políticas que de facto se proponham a enfrentá-las. É uma causa que é caracteristicamente mais de esquerda, o que é um erro. A mim parece-me que é um erro quando a crise climática é algo que não nos toca só se formos pobres. Pode-nos tocar primeiro se formos pobres, mas vai tocar a todos eventualmente e vai pôr em causa não só as nossas vidas, as vidas neste momento já de milhões de pessoas que sofrem diretamente os impactos da crise climática em diversas regiões do mundo, e pensamos, por exemplo, em países que menos produziram e que menos contribuíram para a crise climática, e falamos da nossa responsabilidade enquanto pessoas que já exploraram continentes, que já fizeram todo este processo de expansão colonial, expansão imperialista, e se nós não temos mais responsabilidade em cortar emissões, e parece-me que temos, mas as nossas políticas não refletem. O Pacto Ecológico Europeu não tem este conceito de dívida histórica, que eu acho que é crucial quando falamos de antirracismo ou de reparação histórica, que não sejam só conceitos teóricos, mas que de facto se materializem em alguma coisa. E depois acho que é isso, acho que a crise climática, além de uma questão política, além de uma questão de gestão de tempo, de mais um projeto que nós fazemos, tenho dificuldade em ver como isso, como uma coisa que eu faço, mas acho que é uma questão de valores nesta altura do nosso paradigma civilizacional, é de saber que enfrentar, organizar em torno da ideia de justiça, porque nada muda socialmente só por termos um conjunto de pessoas revoltadas ou indignadas. É preciso que estas pessoas se organizem, que ofereçam propostas diferentes e que não dependam das mesmas pessoas que nos fizeram chegar até aqui para a resolução, ou seja, que não dependam dos mesmos agentes de destruição para a resolução, mas de facto apresentem soluções. Eu acho que é isso. A luta por justiça climática, quer seja na greve climática, quer seja noutros coletivos, parece-me que é o sítio onde nós temos a responsabilidade social de estar neste momento, não é? Porque além de nos implicar daqui a muito pouco tempo, podemos permitir que seja algo que nos aconteça a nós, ou que nós ainda tivemos algo a dizer sobre de que modo é que isto ia alterar as nossas vidas, ou se no mínimo é uma oportunidade para preparar planos de mitigação do que vão ser já os efeitos que vamos sentir nos próximos anos. Uhum. Acho que lançaste aqui várias bases para pensar e várias questões muito interessantes, e era incrível que o podcast tivesse 2-3 horas para podermos ficar cá a discutir isso tudo, mas infelizmente não tem. Por isso eu gostava de te perguntar sobre outro projeto onde estás integrada, que é a Brigada Estudantil, e também perceber em que é que consiste esse projeto, qual é o teu contributo, qual é que é a importância, etc. Sim, pronto, eu neste momento não tenho participado muito na Brigada Estudantil, mas acho que isto se prende muito à nossa questão enquanto jovens estudantes, não é? Sobre a questão do ensino, para quem e para que é que serve e que paradigmas é que responde. E parece-me que a questão de um ensino público, gratuito e democrático é crucial quando estamos no ensino superior e temos essa sensação de justiça. Sabemos que as pessoas que não estão nos mesmos espaços que nós não estão por serem menos inteligentes, ou por qualquer coisa nesse sentido, não é? Mas porque de facto têm menos condições socioeconómicas, e isso pode ser revelado não só na entrada no ensino superior, mas no próprio percurso escolar, em serem encaminhadas para ensino profissional. Sabemos que há muitas condicionantes que impedem que as pessoas tenham acesso à cúpula da academia, não é? Que não só questões socioeconómicas, mas questões étnicas, questões do foro de género. E parece-me que também é importante, e a Brigada tem essa visão, não é? De não só pensar nas dificuldades de entrada, que é o que eu acho que muitos movimentos fazem, não é? Pensam esta questão de entrada para o ensino superior como uma questão só socioeconómica, como uma questão muito material, não é? Das propinas e das questões da habitação, das rendas, das cidades, mas também pensar em todas as outras características que impedem que pessoas acedam diretamente ao ensino superior, como as questões de género, questões que não são tão materiais, mas que têm muito a ver com a identidade das pessoas ser um obstáculo de acesso a sítios, especialmente sítios de produção e reprodução de conhecimento. E eu acho que isso depois torna-se um dos erros da academia, que temos
pessoas brancas a falar sobre pessoas negras, temos sempre pessoas a falar sobre os outros, não é? Esta ideia de alteridade. E a academia acho que deve ser o espaço em que as pessoas também pensam sobre si próprias, falam sobre si próprias, aprendem a pensar sobre a sua própria experiência, quer seja com estes estudos de género, ou pensar mesmo a experiência LGBT, mas de facto conseguirem olhar para a faculdade como um espaço de emancipação. Acho que foi sempre essa a minha visão de educação, como algo que nos permite ser mais livres em todos os sentidos da palavra e que nos dá essa capacidade de resistência, capacidade de dizer que não, e saber exatamente porque é que o fazemos ou de nos envolvermos em coisas e termos esse espírito crítico, que é o que nós já falámos no início, que a FCSH tem de bom, é oferecer-nos essa oportunidade de pensarmos sobre as coisas um pouco mais a fundo. E acho que é isso. Olha, Andreia, nós gostávamos imenso de ouvir falar um pouco sobre a importância deste tipo de projetos, no geral, da envolvência dos jovens na política e se achas que nós temos o poder para mudar o mundo, de facto. Sim, eu cresci com pessoas a dizer-me que os jovens não queriam saber sobre política e aprendi com a minha experiência que isso é fundamentalmente errado. Acho que a política não quer saber sobre os jovens, na maior parte das vezes. E são muitas as barreiras que se colocam à participação dos jovens na política. Além das vezes a participação ser feita em moldes super restritos, em que é mesmo preciso um jovem para fazer isto, mas já com todo quase o guião escrito do que é suposto que os jovens digam. E muitas vezes a política que é para jovens não é pensada por jovens. O que parece uma coisa muito estranha, não é? Como é que uma pessoa que não conhece os problemas, por exemplo, de um jovem universitário, que são estas questões também de identidade, mas as questões de habitação, as questões de viver numa cidade, as questões do novo mundo de trabalho, do novo mundo digital, como é que alguém que não entende nada sobre isso é a pessoa que está a legislar por nós? E acho que para mim é isso, não é? Essa questão de emancipação, de nós falarmos sobre nós próprios, é crucial e os jovens devem participar na política, mas acho que devem criar o seu espaço de participação na política, romper com muitas das convenções que já se estabeleceram sobre quem faz política, porque é que essa pessoa faz política, e acho que muitas vezes nós próprios nos retiramos desse espaço porque achamos que não somos capazes, não temos estas competências, não tivemos este acesso a estas coisas, que não fazemos parte da elite da política, então que não temos espaço de participação. E esta cultura toda nova de ativismo surgiu mesmo com essa ideia de futuro, que também é uma ideia muito privilegiada de podermos pensar em futuro, mas de pessoas que pensam que não há ninguém para definir o seu futuro além de si próprias, e quando as pessoas que neste momento são os nossos líderes políticos ignoram totalmente o que vão ser os maiores desafios para as nossas vidas. Porque se calhar não os vão sentir com um impacto tão direto, e se dizem que os jovens são o futuro, isso é totalmente verdade, e acho que é super importante no sentido em que não abdicarmos do poder por nada. E o movimento Black Panthers dizia muito: onde há pessoas há poder, e eu acho que é essa a ideia. Nós muitas vezes achamos que temos menos poder que temos e por isso não exercemos a nossa capacidade. E os jovens podem mudar o mundo, claro. Acho que as pessoas podem mudar o mundo. E acho que é muito bom não pensar só na participação como um conflito geracional. Há causas que nos tocam a todos e que devem ser os jovens a levá-las para a frente, porque, não sei quem é que diz isto, mas ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. E se há um momento em que nós devemos exigir o impossível e devemos exigir tudo, é agora. Nós não temos as amarras sociais que vamos ter quando tivermos 30, 40 anos, se bem que o nosso tempo de vida vai ser radicalmente diferente dos nossos pais. Mas é isso, é agora, se há uma altura para ser rebeldes, ligeiramente inconsequentes, é agora. Nós temos o direito de o fazer e de lutar de forma ativa pelas causas que nos importam, e acho que às vezes quase vejo jovens mais conformados que os nossos pais e isso choca-me, porque é que não é na altura em que nós estamos menos desiludidos com a vida, se calhar é isso, e temos mais esperança que nos propomos a fazer estas mudanças. Sim, olha, Andreia, por mim
Ficava aqui a conversar contigo durante horas, mas nós vamos ter de acabar o episódio. Mas, como sempre, deixamos aqui um espaço para promoveres o que quiseres, projetos pessoais, redes sociais, e até podes deixar dicas para jovens que querem entrar neste mundo. Sim, acho que é isso. Acho que também tentar sempre fazer uma gestão, tempo e saúde mental e não perdermos também por mais sentido de responsabilidade. E acho que isto é muito fácil acontecer, especialmente para pessoas que se começam a envolver muito no ativismo, quase a ideia de burnout, não é? Porque depois acabam por ser pessoas que trabalham mesmo muito e que não dormem e que estão sempre a fazer coisas. Mas acho que também é muito importante que não nos percamos nisso, não é? Continuemos a desenvolver os nossos projetos pessoais, as coisas que nos fazem felizes, estar com os nossos amigos, estar com os nossos pais, não sei, ir nadar, coisas que também nos preenchem a nível pessoal, e acho que isso é uma dimensão que quando começamos a fazer muitas coisas coletivas às vezes quase se perde, e é super crucial. Mas é isso. Podem acompanhar nas minhas redes sociais se quiserem, que no Instagram é _Galvona, e perguntar sobre coisas que tenham dúvidas ou sobre outras coisas que eu faça. E depois, se quiserem envolver no ativismo, eu recomendo a Greve Climática Estudantil, porque acho que é uma plataforma, especialmente na causa climática, uma plataforma muito inicial, não é? Que permite o início e depois pessoas que partem para outras coisas, mas acho que não exige tanta politização e é um meio em que isso pode acontecer. Mas não sei, acho que é isso. E obrigada também por me terem convidado, gostei muito. Não, a sério, obrigada a nós, foi incrível. Eu acho que tanto eu como o João, como toda a gente que vai ouvir o podcast, acho que vai gostar muito, porque foi mesmo muito interessante, e para além de interessante foi também uma coisa que é prática e que tem de ser feita também, eu acho. Portanto, muito obrigada mesmo, Andreia. Exatamente. Okay, eu reitero totalmente o que a Margarida disse e agradeço imenso por estares aqui connosco hoje, e acho que isto foi uma conversa muito interessante, muito rica. Gostava imenso que pudéssemos prolongar isto durante muito mais tempo, mas acho que deixaste aqui muitas questões interessantes para se pensar e para serem debatidas. E pronto, nós desejamos-te muito sucesso e também muito sucesso nas tuas lutas. E quanto aos restantes, nós vemos-nos daqui a 2 semanas para o último CC de perfil deste semestre, e até lá mantenham-se a par de todas as novidades nas redes sociais do NECOM, e ouçam também os outros podcasts, o Daos na Esplanada e o CC Cultural. Se for o caso disso, bom fim de semestre, e se ainda não for, boa sorte para esta reta final. Obrigado. Thank you.